Abandonado por Disney. Abandonado por Disney é uma série de pastas assustantes em torno do suposto abandono inexplicável de determinados resorts nas Bahamas e nos Estados Unidos. O Abandonado por Disney Creepypasta foi originalmente escrito por Slime Beast, um conhecido escritor de terror na internet que criou várias crianças virais, incluindo Boca Engraçada, Eu Te Odeio e Episódios Perdidos. A história sugere que, em um ponto não especificado da década de 2000, a Disney gastou cerca de US$30 milhões em um resort nas Bahamas chamado Tesouro Island, que supostamente abandonaram sem razões convincentes. Com base no creepypasta, há outro resort que Disney abandonou em circunstâncias misteriosas. Localizado perto da cidade praiana de Emerald Island, Carolina do Norte, o resort deveria ser temático da selva e se chamaria Palácio de Mowgli. Slime Beast afirmou que o projeto foi envolto em controvérsias desde o início, pois a Disney supostamente usou métodos questionáveis para adquirir as terras necessárias para o resort. No entanto, a creepypasta mencionou que a construção do Palácio de Mowgli acabou concluindo e até começou a receber turistas por um tempo antes de ser abandonada inexplicavelmente em algumas circunstâncias muito sombrias. O autor mencionou ter visitado o resort abandonado para tirar fotos e explorar o local. É aqui que a macarrão assustador se torna muito perturbadora. Com base na história, o resort foi quase desnudo ao longo dos anos e deixado para a haste. A maioria dos itens grandes o suficiente para serem levados já havia sido roubada. Restavam mesas, geladeiras, estátuas abandonadas e outros objetos diversos, além dos próprios edifícios do Palácio de Mowgli. Disse que a Disney libertou os animais exóticos do resort após abandoná-lo, incluindo tubarões de seus aquários e pitões de 80 pés. Um dos quais teria passado pelo autor, que inicialmente pensou ser uma estátua. Perturbadoramente, o creepypasta menciona que várias paredes, escadas e objetos pelo resort foram pintados com as palavras "Abandonado por Disney", provavelmente por funcionários descontentes com as ações da Disney. Em um ponto da história, o autor supostamente desceu as escadas para uma sala que era rotulada apenas mascotes e encontrou a versão negativa de uma foto de Mickey Mouse que de alguma forma viveu e puxou sua própria cabeça na frente do autor para assustá-lo. Obviamente, quase todos os detalhes desta história do início ao fim são completamente falsos. O mesmo vale para todas as outras histórias que fazem parte desta série de pastas assustantes abandonada pela Disney, mas na verdade é baseada em alguns eventos reais. Havia um resort real em uma ilha real que Disney abandonou misteriosamente no final dos anos 90. Entre 1974 e 1999, na ilha de Discovery, Bay Lake, o FL foi uma popular atração de Disney aberta ao público, que é atraído por dezenas de espécies de animais selvagens que vagam pela paisagem tropical. Perturbadoramente, o resort foi acusado de crueldade com animais depois que a empresa admitiu que alguns abutres morreram após serem capturados por funcionários por razões misteriosas. A ilha de Disney foi fechada em 1999 e o nome Ilha da Descoberta foi para uma terra no reino animal de Disney. Desde o seu fechamento, a ilha foi quase abandonada para podrir sob os elementos, e ao longo dos anos, suas estruturas têm sofrido os grandes danos por furacões. Curiosamente, a partir de 2024, todos os edifícios e atrações do resort original permanecem na ilha, dando-lhe uma atmosfera assustadora e nostálgica. Hoje em dia, a área está totalmente fora de limites para o público, mas não impediu alguns exploradores urbanos de se aventurarem e encontrarem coisas perturbadoras. Em 2004, o explorador urbano Shane Perez visitou a ilha 5 anos após a abandono, nadando por 300 pés de jacarés frio infestados pelo Lago Flórida para chegar à Ilha de Descoberta e passar a noite explorando os restos deste misterioso resort. Curiosamente, durante a visita, Shane e amigos descobriram que várias luzes na ilha ainda funcionavam. Mais perturbadoramente, eles encontraram várias coisas estranhas no galpão abandonado, incluindo garrafas de cobra e coca e um monte de animais que foram deixados por Disney quando a ilha fechou, o que é muito semelhante ao que foi mencionado na ficção Creepypasta. Embora Shane e amigos tenham explorado apenas metade da ilha antes do amanhecer, carregaram todas as descobertas em um blog infame que foi apresentado nas notícias. Obviamente, isto não fez a Disney parecer boa, e como resultado da invasão, Shane foi banido de todos os resorts Disney pelo resto da vida, mas ele provocou uma onda de intriga em toda a ilha que dura até hoje. Ao longo dos anos, mais exploradores urbanos tentaram explorar as ilhas, levando a vídeos, posts de blog e fotos interessantes. Hoje, a ilha está sob vigilância pesada 24 horas por dia, tornando quase impossível para civis explorarem.
No entanto, a ilha abandonada se tornou assustadora. Pasta é uma das dezenas de coisas que prejudicaram irreparavelmente a percepção do público de Disney, porque é muito claro que atrás das roupas de rato fofas no conto de fadas, há um monte de coisas que os altos da empresa definitivamente não querem que o público veja. O Homem Sorridente, em abril de 2012, um usuário do Reddit chamado Título Azul postou uma história intitulada O Homem Sorridente. A história basicamente diz que, em algum momento em 2012, a Blue Tina foi a Seattle para um passeio sozinho no meio da noite, depois que seu colega de quarto adormeceu. Em algum momento da noite, entre as 1 e 2 horas, ele viu um homem estranho dançando no outro extremo da rua. Nas próprias palavras do usuário, essa é uma dança estranha semelhante a uma valsa, mas ele terminou cada caixa com um passo estranho para a frente. Acho que podias dizer que ele estava dançando a caminhar direto para mim. No começo, o Título Azul tentou evitar contato com o homem, dando o máximo de espaço possível, mas ele continuava dançando cada vez mais perto. O mais perturbador sobre a conta é como o usuário descreve a aparência do homem no post original. O homem era alto e magro, usava um terno velho e tinha uma expressão estranha no rosto. Seus olhos estavam abertos e a cabeça inclinada para trás para olhar o céu. Mais perturbadora, sua boca foi torcida em um sorriso forçado que parecia permanentemente fixo no rosto. Para resumir uma longa história, o Homem Sorridente perseguiu o Título Azul por vários quarteirões até que o usuário o superou e voltou ao apartamento com segurança. Há mais detalhes na perseguição, mas eu deixei um pouco por simplicidade. Com base no post, o usuário continuou a morar na cidade por mais 6 meses e nunca saiu para outra caminhada sozinha à noite. Este é o tipo de história que você lê e imediatamente descarta como falsa, mas o Homem Sorridente é um dos posts que não há boas razões para desacreditar. Depois da publicação, o Homem Sorridente virou uma lenda urbana e se tornou uma clássica macarrão assustadora, frequentemente apresentada em terror e transformada em curtas-metragens virais. A história original não foi feita para ser uma macarrão assustadora ao longo do tempo. O autor continua a insistir que isso é real. Para contexto, o subreddit onde a história foi postada foi criado para compartilhar relatos verdadeiros de encontros assustadores em primeira mão. De acordo com as diretrizes do subreddit, histórias ficcionais ou paranormais não são permitidas, e qualquer indício de que uma história é inventada resulta na remoção imediata do post. Tudo isso para dizer que os administradores fazem um grande esforço para manter o subreddit limpo de histórias obviamente falsas. Isso não quer dizer que algumas histórias inventadas não escapam de tempos em tempos, mas acho que esse sorridor não é uma delas. Olhando para atividades de títulos azuis em outros subreddits, descobri que eles parecem muito honestos e genuínos, frequentemente discutindo artes marciais, música e outros tópicos não relacionados a pastas assustantes e a história de terror na internet. O fato de que o Homem Sorridente é quase a única história que o usuário contou desde que abriu sua conta em 2012 é uma boa indicação de que isso é verdade. Além disso, dezenas de usuários ao longo dos anos afirmaram ter visto o Homem Sorridente, e muitas vezes é o próprio autor original que aparece nos threads para verificá-los e chamá-los quando estão embelezando a história ou fabricando detalhes que são obviamente falsos. Certamente, isso não é uma prova absoluta de que essa pessoa sorridente é real, mas, sinceramente, tenho razões para acreditar que isso realmente aconteceu. Quanto à intenção do Homem Sorridente naquela noite de 2012, é realmente alguém adivinhar. Eu provavelmente acho que esse cara está sob a influência de drogas, mental louca ou realmente está mexendo com o Título Azul sem motivo. Como se passaram tantos anos desde que o incidente ocorreu, provavelmente nunca saberemos. A única certeza que temos é que quando ele fez, a operação fugiu, e isso é positivo. Você nunca sabe o que alguém claramente fora de si é capaz de fazer, especialmente sem testemunhas ao redor. Este ano foi 1091? Em abril de 2015, um usuário do Reddit com o nome misterioso Lamento que Michael publique uma história triste no subreddit Sem Sono, onde compartilhou sua primeira experiência de testemunhar um filho de 4 anos ser sequestrado de um parque infantil da escola no início dos anos 90. Agora, é importante ter em mente que o subreddit Sem Sono nem sempre apresenta histórias verdadeiras. De fato, quase nunca é. É quase completamente assustador, mas você verá porque isso não é tão relevante em um segundo. O post foi intitulado O Ano Foi 1991 e nele o autor basicamente conta como ele chegou a uma escola de campo esportivo para jogar bola com alguns amigos da família em um quente dia de primavera. Assim que ele chegou ao campo, ele supostamente viu um garotinho de jaqueta azul correndo no parque infantil próximo ao campo de jogo. De repente, uma carrinha escura e suspeita parou para o parque infantil e estacionou no contorno do trilho.
Alguns segundos depois, um homem com uma aparência esboçado de traje de urso de baixa qualidade saiu do veículo, prometeu ao menino algumas doces e colocou-o na parte de trás da van antes de conduzir embora. Based on the post, the uploader immediately got into his vehicle and tried to catch up with the van, but he was so unfamiliar with the area that he got lost. As soon as he called 911, the operator scolded him for making a prank call and hung up. It was only the next day that the operator allegedly saw on the news that a 4-year-old named Michael Donaghy had gone missing from a school playground the day before. Strangely, through my research, I discovered that Michael Donaghy was a real child who had gone missing from a school playground in 1991, which makes this Reddit post incredibly creepy. The true story is that on March 24, 1991, Michael's mother, Crystal Donaghy, was going to attend a women's soccer coaching session at Bland's Heart Elementary School in Victoria, BC. At around 12:30 p.m., as soon as she arrived at the school with her son, Michael asked if he could go to the playground alone. Immediately, Crystal felt something was wrong but let her son go to the playground alone. He had to stay there until his father arrived at the school. Infelizmente, quando o pai dele chegou, o Michael se foi. A search was immediately launched, and Michael was officially declared a missing person that day. The boy was wearing a blue hooded jacket, a Teenage Mutant Ninja Turtles t-shirt, rugby pants, and blue sneakers. Despite extensive search efforts, which quickly became one of the largest police investigations in Canadian history, Michael was never seen again. Over the years, the police received more than 11,000 tips about the disappearance, but none led to anything significant. Curiosamente, mesmo com dezenas de pessoas no campo da escola naquele dia, não havia testemunhas do desaparecimento de Michael. Só uma pessoa viu um homem com uma van marrom, em seus 40 ou 50 anos, perto do parque infantil na hora do desaparecimento. Muitos detalhes da investigação oficial correspondem com o post do Reddit, mas a maioria nunca foi confirmada pela polícia. É provável que a operação inventasse completamente a história, mas isso não mudou o fato de que isso é pelo menos baseado em um evento real que aconteceu. Infelizmente, porque o desaparecimento ocorreu há mais de 35 anos, é improvável que o Michael seja encontrado neste ponto. A assassinação de Alice. A assassinação de Alice é uma lenda urbana japonesa, segundo a qual uma série de assassinatos brutais e inexplicáveis ocorreu em várias cidades diferentes no Japão de 1999 a 2005. A vida de cada vítima foi tirada de maneiras diferentes, e a única ligação entre os assassinatos era uma carta de jogar encontrada perto dos corpos. Segundo a lenda, o assassino escrevia o nome Alice no sangue da vítima nas cartas de jogar. Por exemplo, uma vítima foi enterrada em uma tumba rasa com uma rainha de clubes marcando sua entrada. Outro cartão com o rei dos diamantes foi encontrado na mão de outra vítima em um bar. Com o tempo, a lenda urbana foi transformada em uma história assustadora com detalhes adicionais. Embora os detalhes da história de Alice sejam falsos, são baseados em uma história verdadeira, igualmente terrível. Em 2003, Alfredo Galán Satio, um ex-militar e oficial de segurança, atirou na cabeça de Juan Francisco Ledesma na frente de seu filho de 2 anos, em Madrid, Espanha. A partir daí, o Alfredo matou mais 5 vítimas no mês seguinte, todas escolhidas completamente aleatoriamente e sem boa razão. Depois de matar a segunda vítima, ele deixou um cartão de tarô com um as de clubes na cena do crime. Como esperado, a mídia começou a sensacionalizar o caso, dando a Alfredo mais atenção do que merecia. Graças a isso, ele matou outras 4 vítimas e feriu gravemente outras 3, muitas vezes deixando o tarô no local para se adaptar à imagem que a mídia fez sobre ele. Além das cartas, o assassino tem um mon específico na maneira como ele pegou a vida de suas vítimas. Todos foram baleados à vista e escolhidos aleatoriamente, ao contrário da maioria dos serial killers que perseguem e conhecem suas vítimas antes de matá-las. Em 3 de julho de 2003, o assassino de cartas, como ficou conhecido, entregou-se à polícia, extremamente bêbado, confessando a série de assassinatos que afetaram Madrid naquele ano. Assim que acordou, tentou recuperar sua confissão, mas nesse ponto era tarde demais, pois já havia revelado às polícias certos detalhes sobre as marcas de caneta nos cartões que nem foram publicados. Durante a investigação, foi revelado que, antes de cometer seus crimes, o assassino desejava um bom dia às vítimas e ordenava que se ajoelhassem antes de executá-las. É perturbador. Nesse mesmo ano, Golan foi condenado a 142 anos de prisão, uma pena que ele cumpriu até hoje. Em 2023, a Netflix produziu um documentário sobre ele chamado Assassino de Cartas.
No final das contas, isso é o que esses assassinos realmente querem: atenção. Felizmente, ele não foi solto em breve. Esperemos que a louca atenção que a mídia dá a esses assassinos não incentive mais loucos a buscar notoriedade por meio desses crimes. O Doppelganger é um creepypasta bem conhecido que conta a história fictícia de uma criança chamada Trey, que morava com seus pais em um pequeno condado rural no leste de Tennessee. Baseado no post original no Reddit intitulado Doppelganger, o pai de Trey, Henry, é um diretor do condado e geralmente chega tarde em casa. Uma noite, Henry voltou para casa e relutou em contar à esposa e ao filho que um de seus colegas estava desaparecido há 2 dias. Na mesma noite, os pais de Trey o fizeram prometer que não abriria a porta para ninguém, nem mesmo para eles. No dia seguinte, Henry anunciou à família que o corpo de seu colega, Mike, foi encontrado por um riacho. Ele mencionou perturbadoramente que, embora Mike estivesse desaparecido há apenas 2 dias, seu corpo parecia ter pelo menos 2 semanas quando foi encontrado. Isso, é claro, significa que alguém passou por vários dias como Mike, passando tempo com sua família e passando por seus dias fingindo ser ele. Naquela noite, quando Trey subiu ao quarto, ouviu um toque na janela. Foi a voz do pai pedindo que ele entrasse e alegasse que ele saiu para verificar algo e acidentalmente se trancou. Assustadoramente, seu pai apareceu na porta pedindo silêncio com um gesto. Depois de assustar quem estava na janela, a família desceu e sentou-se juntos na mesa da cozinha, temendo suas vidas. Mais tarde naquela noite, o imitador tentou entrar mais uma vez na casa, fingindo ser o pai de Trey. Desta vez, Henry ligou para seus amigos policiais que concordaram em ajudá-lo a localizar a pessoa ou coisa que estava fingindo ser ele. Quando seu pai saiu, ele se escondeu debaixo do cobertor. Quando seu pai retornou, ele o repreendeu por deixar a porta destrancada. No entanto, a família foi dormir e na manhã seguinte Trey acordou e um cheiro forte vinha do quarto dos pais. Ele imediatamente percebeu que seus pais não estavam em casa. Quando abriu a porta do armário dos pais, o corpo de uma mulher que parecia sua mãe caiu no chão. Assim que seus pais chegaram, inventaram uma história para explicar o ocorrido, suavizando detalhes para não traumatizar ainda mais o filho. A macarrão assustadora terminou com Trey e percebeu que o cabelo de seu pai era diferente de uma sombra preta do que costuma, deixando a história em um penhasco. Obviamente, praticamente todos os detalhes na creepypasta são inventados e a história foi baseada na síndrome de Capgras, uma condição psiquiátrica real onde as pessoas acreditam que seus entes queridos foram substituídos por impostores. Descobri que pessoas com síndrome de Capgras muitas vezes se tornam agressivas e violentas com os acusados de serem impostores. É perturbador que uma clara correlação entre a síndrome de Capgras e homicídios violentos em família foi encontrada. Descobri que pessoas com transtornos neurológicos pré-existentes como Parkinson, epilepsia e AVC, assim como esquizofrenia, são mais propensas a desenvolver síndrome de Capgras. Um caso particular envolveu um veterano de 24 anos que se entregou à polícia, confessando ser violento com sua namorada. Curiosamente, a polícia ligou para a namorada e ela afirmou que as alegações eram falsas e que ele não tinha histórico de violência. O que seguiu foi uma série de eventos bastante confusos, onde o paciente acabou revelando que estava convencido de que toda a família era impostora. Ele alegou que sua mãe havia sido substituída por um funcionário do governo enviado para obter uma confissão de seu comportamento no exército. Aparentemente, ele se sentiu culpado por tirar uma soneca durante o trabalho e bater na parede durante o treinamento, temendo que sua mãe descobrisse. Embora ele alegasse violência contra a mãe, ela negou e assegurou aos médicos que seu filho não era violento. Felizmente, depois do tratamento, o cara estava bem, mas não consigo imaginar como terrível deve ser acordar convencido de que a sua família não é realmente a sua família e não ser mais reconhecido por alguém que você ama.